Oi pessoal, já tem um tempinho que eu não venho aqui falar com vocês, né? Mas esse comentário que eu vou fazer hoje é de um livro muito interessante, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Esse aqui. Talvez você já tenha visto ou ouvido falar, né, do título, porque é bastante conhecido no meio cristão e é um livro bem interessante mesmo. E ele fala a respeito de congregar, bem no início do livro, e ele vai falando sobre o que nos faz pensar no coletivo, que é a moral. E quem foi que colocou essa moral dentro de nós? Foi um ser inteligente. É a teoria religiosa da vida, né? Que um ser com inteligência e um ser superior, ou seja, Deus, tenha criado o ser humano. Então, dentro de nós existe essa moral por causa da essência do nosso Criador. Então, quando a gente faz uma coisa errada, aquilo a gente já sabe que é errado, mas por quê? Porque a gente veio, nós viemos de um ser com inteligência. Então, isso se chama moral. E a visão materialista não, diz que o espaço simplesmente existe e sempre existiu. Não foi por um ser superior que criou o mundo, mas ele estava lá, sempre existiu. Então, é isso. Ele faz uma ressalva para a teoria da força vital também, que seria um ponto intermediário entre a teoria religiosa e a teoria materialista. E ele fala da bondade de Deus, lá na página 63. A bondade de Deus é a nossa segurança ou o nosso maior perigo. Por que a bondade de Deus é a nossa segurança? Porque ela nos faz acreditar que Deus é bom. Por consequência, ele nos dá coisas boas e ele já viu o nosso futuro, ele sabe que o nosso futuro é de bênção, é de paz e nós podemos confiar na bondade de Deus. Fazer a nossa parte, é claro, e confiar que Deus é bom, que o plano que ele tem para nós é plano de vida, plano de paz, não de mal. Porém, a bondade também pode ser um mal para muitas pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas podem dizer, Deus é bom, então nada que eu faça pode mudar a bondade de Deus, é certo. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Então, as pessoas acham que porque Deus é bom, ele vai mudar a nossa colheita, sendo que a gente vai colher, queridos. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, as pessoas acham que Deus é bom, então, de repente, eu posso fazer coisas ruins e não vai haver justiça, não vai haver colheita. Então, a bondade de Deus pode ser muito bom para uns, mas pode ser a pedra de tropeço para outras. Pode ser algo muito ruim para outras pessoas, porque elas acham que não vai ter consequências de seus maus hábitos. Porém, a bondade pode te fazer dormir de cabecinha tranquila e com muita confiança, porque você tem um Pai bom. E para o ateísmo e para algumas religiões, o cristianismo é simplista. Ou seja, tem aquela parte boa, que é a parte boa, agradável, que todo mundo gosta de ser cristão, mas as pessoas acham que não vão ter consequências para os maus hábitos dela. Então elas acham que Deus simplesmente é bom e que o cristianismo é algo que você não vai ter esforço nenhum para ser melhor, o cristianismo não vai lhe exigir nada. Só que o cristianismo, se você for ver lá, você vai entender que, na verdade, o cristianismo é a morte do seu próprio eu, para que você se torne mais parecido com Jesus. E as pessoas não querem isso, elas só querem aquele lado de eu sou filho de Deus, Deus me ama, mas elas também têm que entender que elas precisam ser corrigidas e transformadas. E ele fala a respeito do dualismo, né? E o dualismo é muito notória essa doutrina, na verdade, essa teoria do dualismo que foi ali no período do Barroco, a questão do bem e do mal. Só que ele fala assim, que o cristianismo, ele não acredita na ideia do dualismo, por quê? Porque o dualismo diz que existe o bem e o mal, e você escolhe o mal porque o mal pelo mal, ou o bem pelo bem. Só que o cristianismo ele diz que o mal, na verdade, ele não existe com uma raiz própria. O mal, ele é um parasita do bem. Aí eu vou dizer pra você o que é que ele fala. Que as pessoas acham assim, que o mal ele tem uma raiz e o bem tem uma raiz. Eles dois sempre existiram, mas não. Quem sempre existiu, de acordo com o cristianismo, foi Deus. E Deus fez os homens, fez os anjos. Um anjo lá caiu, né, o diabo,
E aí veio o mal no mundo. O egoísmo, o homem que tentou ser maior do que Deus. E aí veio o mal, tá? Pelo diabo, que foi um anjo caído. Então o mal, ele veio de um anjo que foi criado por Deus. Então o mal, ele não tem raiz própria. Ele é um parasita do bem. Então não existe o mal pelo mal. Você não faz o mal porque você escolhe fazer o mal. Você escolhe o mal porque você quer algo bom pra você. Só que o meio é mal, entendeu? O meio pelo que você quer aquilo é mal. Por exemplo, você quer ser próspero. Isso não tem nada de errado. Financeiramente você quer melhorar. Aí o que é que você faz? Vai lá e rouba. Isso aí é o mal. Você quer um bem pra si, mas a via que você pegou é errada. Então, o cristianismo acredita nisso, que não existe uma raiz no mal e uma raiz no bem, mas que o mal, ele veio do bem. É você querer fazer o bem, só que da maneira errada. Então, por isso que o dualismo, ele difere aí na visão cristã, nesse sentido. Porque, queridos, a nossa essência é boa. Porque nós viemos de Deus, e Deus é bom. Então, o que acontece é que as pessoas, elas escolhem o mal pela facilidade. Muitas vezes pela facilidade. Mas não é porque elas são mal. Na maioria das vezes não. Elas querem algum bem para elas mesmas. Mas só que elas não querem passar pelos processos. Elas não querem pegar a via correta. E deixa eu ver aqui. Conhecemos o nosso verdadeiro eu quando conhecemos a Cristo. Você quer conhecer você? Você quer saber como é que você é? Quem você é? Conheça Jesus. Você vai entender direitinho quem você é quando você conhece Jesus. Fala também da falta de perdão, da falta de orgulho. Fala um pouco sobre casamento. E é um livro realmente muito interessante. C.S. Lewis escreveu ele durante a Segunda Guerra Mundial. E ele levanta um tema, o não matarás, né, que está na Bíblia. Mas ele fala que em caso de guerra, isso não seria pecado, porque os dois estariam se defendendo. Em caso de um homem que entra na casa de uma pessoa e ele está defendendo a família, o não matarás não é pecado, porque ele está se defendendo. Então ele também explica sobre isso, porque o livro foi escrito mesmo em um contexto de Segunda Guerra Mundial. Esse livro, ele foi escrito por C.S. Lewis a pedido da BBC. Então ele fez uma série de palestras no rádios e aí ele juntou tudo e fez o livro. E esse livro aqui é muito conhecido, é uma das obras dele, ele tem muitas outras. Ele é o escritor das Crônicas de Nárnia, que eu já também fiz comentário aqui, não dele todo, porque eu não li todo, mas eu li alguns, porque as Crônicas de Nárnia são 7 livros em um, né? E é isso daí, gente. Olha, ele era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954, quando foi unanimemente eleito para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge, posição que manteve até a aposentadoria. Lewis escreveu mais de 30 livros que lhe permitiram alcançar um vasto público. Suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano. Inclusive eu. E é isso, foi um dos gigantes intelectuais do século XX e provavelmente o escritor mais influente de seu tempo. Era professor e tutor de literatura. Ai, eu já tô voltando. É isso, gente. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse comentário, tá bom? Até o próximo vídeo. Tem aqui mais a Abolição do Homem, A Última Noite do Mundo, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Deus no Banco dos Réus, O Peso da Glória, Os 4 Amores, Sobre Histórias. Mais alguns livros que ele escreveu. Então, é isso. Se você gostou, curta, comente, se inscreva no canal para você ficar de olho em tudo que eu vou postando. E até o próximo vídeo.